Confesso, a autobiografia de Rob Halford. Parte 2. Rápido, barquinho. No princípio, havia o Beachdale. E era bom. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o povo britânico agradeceu aos esforços de Winston Churchill com um chute na bunda dele e a eleição de um governo trabalhista, que rapidamente estabeleceu um programa amplamente socialista para a construção de centenas de milhares de novas casas, de propriedade pública, para compensar a falta de moradia do pós-guerra. Sob o comando do novo primeiro-ministro Clement Attlee e do ministro da Saúde Aneurin Bevan, novos conjuntos habitacionais surgiram por todo o país para substituir as casas bombardeadas durante a guerra e para dar às famílias de classe trabalhadora britânica um lugar para morar. Um desses conjuntos foi o Gipsy Lane Estate, em Walsall, que logo foi rebatizado de Beachdale. A 15 minutos a pé do centro de Walsall e a 15 quilômetros ao norte de Birmingham, o Beachdale foi construído do zero, novo em folha, numa terra industrial devastada no início dos anos 50. Nas 2 primeiras décadas da minha vida, foi meu cadinho, o centro do meu mundo, das minhas esperanças, dos meus sonhos, dos meus medos, dos meus triunfos e das minhas derrotas. Porém, curiosamente, não foi lá que eu nasci. Depois que meus pais, Joan e Barry Halford, se casaram em março de 1950, moraram com meus avós maternos em Birchills, Walsall. A casa era minúscula. Então, quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela e o meu pai se mudaram para a casa da irmã dela, Gladys. Gladys e o marido, Jack, moravam em Sutton Coldfield, no caminho para Broome, como nós do Black Country chamamos Birmingham. Eu nasci no dia 25 de agosto de 1951 e fui batizado Robert John Arthur Halford. Arthur era um nome que tinha história na família. Era o nome do meio do meu pai e o primeiro nome do meu avô, cujo nome do meio era Flavel. Fico feliz por não ter herdado esse. Minha irmã, Sue, chegou um ano depois, e meus pais ganharam uma casa do governo na Litchfield Road, em Walsall. Depois, em 1953, minha família se estabeleceu no número 38 da Kelvin Road, no Beachdale. As casas geminadas e robustas de tijolos vermelhos do Beachdale eram simples, como tendem a ser nos conjuntos habitacionais britânicos, mas, como muitas das moradias da era Bevan, havia um certo idealismo por trás delas. Eram maiores do que o tamanho mínimo estipulado pela legislação e até contavam com jardins na frente e nos fundos. O Conselho de Walsall, sem dúvida, imaginara essas casas com gramados bonitos e flores no jardim. Mas as coisas não saíram bem assim. Nos anos do pós-guerra, ainda havia racionamento de comida. Então as famílias do Beachdale usavam seus espaços externos para plantar batatas, legumes e verduras. Basicamente, havia hortas na frente das casas. Eu ainda consigo ver exatamente a disposição na casa do número 38 da Kelvin Road. No térreo havia uma sala de estar, uma cozinha e um quartinho. No andar de cima tinha um lavabo, um banheiro minúsculo, o quarto dos meus pais, um depósito e o quarto que a Sue e eu compartilhávamos. Minha cama ficava do lado da janela. O Beachdale tinha um ar de boa vizinhança e um verdadeiro espírito comunitário. Os moradores lá sempre visitavam uns aos outros. Algumas dessas pessoas achavam que era duro viver no conjunto, mas eu não. Minha mãe me dizia para manter distância de certas ruas. Não importa o que aconteça, não vá por ali. Mas o máximo que eu vi foram umas geladeiras velhas enferrujadas em alguns jardins,
Não dava para dizer que era barra pesada. Assim como todos os proletários do Black Country, o meu pai trabalhava nas fábricas de aço. Ele começou como engenheiro numa firma chamada Wells, que fabricava peças para aviões e ficava situada no aeródromo de Walsall, que há muito tempo não existe mais. O trabalho combinava com meu pai, que sempre foi apaixonado por aviões. Ele foi reserva da RAF e quando a sua convocação chegou, ele ficou ansioso para ser chamado para a Força Aérea. Em vez disso, colocaram ele no exército. E o meu pai passou a Segunda Guerra Mundial na planície de Salisbury. Eu peguei do meu pai a paixão por aviões. E nós construímos aeromodelos Airflix juntos, Flying Fortresses, Spitfires, Hurricanes. O meu pai me levava para o aeródromo para ver os planadores decolarem. E nós fomos uma ou duas vezes para Londres para ver os aviões no aeroporto de Heathrow. Isso era bastante empolgante. Depois da Wells, o meu pai foi trabalhar numa fábrica de tubos de aço. Quando um colega pediu demissão para abrir uma nova companhia, a Tube Fabs, o meu pai se juntou a ele. Deixou o batente para se tornar comprador. E nós paramos de plantar batatas no jardim para cultivar um gramado bonitinho, uma passagem no meio. Nós também compramos um carro. Isso dava para a gente uma sensação especial. Era só um Ford Perfect, nada chamativo. Só que por algum motivo parecia que o nosso status tinha melhorado. Eu adorava ser levado de carro para os lugares, em vez de pegar o ônibus toda vez. A minha mãe ficava em casa quando a Sue e eu éramos crianças, como era comum para as mulheres naquela época. Ela fazia faxina todos os dias, mantinha a casa impecável, um brinco. Ela acreditava piamente que a limpeza nos aproximava de Deus. A qualquer hora do dia ou da noite, nossa casa parecia um imóvel modelo de visitação de imobiliária. Nós tínhamos um aquecedor a carvão e a minha mãe sempre reclamava com um dos nossos parentes distantes, o Jack, quando ele entregava os grandes sacos de carvão. Da janela eu observava enquanto ele tirava o saco da caminhonete e, coberto de fuligem, passava pelo nosso portão, passava pela moto do meu pai para deixar o saco lá no depósito. Vê se não faz muito pó, Jack. A minha mãe ficava repreendendo ele. E daí o Jack ria. Mas é carvão, querido. O que é que você esperava? O futuro chegou à nossa casa na forma de um aquecedor de imersão. Para economizar, minha mãe só nos deixava colocá-lo na banheira por 15 minutos antes do banho. Então, a gente sentava em alguns centímetros de água morna. Ou todas as luzes da casa se desligavam, porque nós esquecíamos de colocar moedas no medidor de gás. Meus pais colocavam centavos na caixa do medidor, na sala. A caixa era tão gelada que a minha mãe deixava gelatina lá para solidificar. Quando o fiscal vinha para esvaziar o medidor, sempre sobravam uns 5 ou 6 centavos. Com sorte, minha mãe dava um ou dois para mim e para Su. Nas noites de inverno, o número 38 da Kelvin Road era como a Sibéria. Eu me enterrava sob os cobertores e observava o gelo se formar na face interior das janelas. O chão do nosso quarto era de linóleo. Para usar o lavabo à noite, eu tinha que sair disparado pelo piso congelante. O lavabo era minúsculo, com espaço suficiente só para nos sentarmos na privada, com os joelhos tocando as duas paredes laterais. Meu pai fumava muito. Ele entrava lá com o jornal e ficava sentado por 1 hora baforando. Minha mãe sempre alertava ele antes de entrar. Ó, não vai esquecer de abrir a janela, viu? No inverno, meu pai nunca abria. E daí, depois que ele saía, a gente tinha que esperar pelo menos uns 5 minutos até que a fumaça do cigarro se espalhasse. A fumaça e o resto, né? O meu pai colocava o pagamento na mesa toda noite de sexta-feira e a minha mãe cuidava das finanças. As refeições eram simples: carne e 2 legumes.
fish and chips, da barraquinha ou da van que passava pelo conjunto toda sexta, e uma iguaria local saborosa, almôndegas com ervilha. Chegou a hora de começar a escola. Fiquei com muito medo ao caminhar até a Beechdale Infant School naquele primeiro dia de aula, segurando a mão da minha mãe enquanto nós pisoteávamos a lama, já que parte do conjunto ainda estava sendo construída. A escola ficava a 2 quarteirões da nossa casa, que mais pareciam 100 quilômetros. O horror. Horror. Quando chegamos lá, e minha mãe me abraçou no parquinho, se despediu de mim com aquele curioso adeus típico do Black Country. Tchauzinho, Rob. E ela foi embora. Eu fiquei desesperado. Eu tinha sido abandonado. Eu urrei, me esgoelei, o que as crianças em Walsall chamavam de chorar. Meus primeiros dias na escola foram traumáticos. Mas então me afeiçoei por uma professora muito glamurosa que, aos meus olhos, de um garotinho de 5 anos, parecia uma estrela de cinema. Eu me agarrava na saia dela toda manhã. Se essa dama está aqui, então a escola é legal. Essa professora foi uma aparição, uma salva-vidas e um anjo para mim. Se eu ao menos me lembrasse do nome dela. Na verdade, eu não consigo me lembrar de muita coisa da pré-escola, a não ser aquele terror inicial e a agonia de participar da peça teatral do nascimento de Jesus. O Natal foi chegando, como costumava acontecer, e eu fui escalado para interpretar um dos 3 reis magos. Até hoje eu me lembro da minha fala. Vimos sua estrela no Oriente. O problema foi que, como todos os bons reis, eu tive de usar uma coroa. A minha era feita de papelão e ficava presa por um grampo que espetava na minha cabeça. Assim que a professora colocou a coroa em mim, eu senti o grampo cravando um buraco no meu crânio. Não parava de tentar ajeitar e a professora só perdia a paciência comigo. Robert Halford, para de mexer na coroa. Mas professora, machuca muito. Já já vai parar de machucar. Não parou. Durante toda a nossa versão infantil do milagre do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele grampo maldito ficou enterrado no meu crânio até minha cabeça latejar. Eu nunca conheci os pais da minha mãe, porque eles morreram quando eu era bem novinho, mas eu venerava meus avós paternos, Arthur e Cissy, e passava muitos fins de semana na casa deles, a uns 3 quilômetros da nossa. O meu pai me deixava lá na sexta à noite e me buscava no domingo à tarde. O lavabo deles ficava do lado de fora, então ir até lá à noite era pior ainda do que na nossa casa. Eu me preparava mentalmente para abrir a porta da cozinha e correr no escuro até a casinha de tijolos no jardim dos fundos. No inverno, o assento ficava tão gelado que eu pensava que ia ficar grudado nele. E além disso, o meu avô não acreditava na utilidade do papel higiênico. Não precisamos gastar dinheiro com isso, meu avô dizia. Jornal funciona tão bem quanto. Era o que nós usávamos na guerra. Então, lá estava eu, com 7 anos de idade, no meio do jardim, rangendo os dentes de tanto frio naquele breu, limpando a bunda com o Walsall Express and Star. Vovó e vovô contavam histórias brilhantes. Eles me contaram como correram até o abrigo antiaéreo durante a guerra, olhando para os aviões nazistas no céu noturno, prestes a bombardear Coventry. Eu consigo imaginar as cadernetas de racionamento de leite e açúcar deles, com capas de papel pardo, meio alaranjado, meio marrom, tipo cartela de rifa. Vovô combateu por um tempo em Somme, na França, na Primeira Guerra Mundial. Mas assim como a maioria dos homens que sobreviveram àquele inferno, nunca falava a respeito. Porém, certo dia, fuçando pela casa deles, eu fiz uma descoberta incrível. Minha avó costumava fazer uma caminha para mim no quarto deles, juntando 2 cadeiras e colocando alguns travesseiros sobre elas.
Era a cama mais confortável do mundo. Ao lado dela ficava um pequeno closet com uma cortina. E um dia eu abri essa cortina e encontrei um baú. Curioso, eu abri o baú e descobri que ele estava cheio de objetos da Primeira Guerra. Tinha uma pistola Luger, uma máscara de gás e uma porção de insígnias de fardas alemãs. O mais incrível era um velho e autêntico capacete à la General Kitchener, com um rebite em cima. Eu coloquei o capacete, fui correndo atrás da vovó e do vovô com a minha cabecinha balançando debaixo do peso da peça. Que é isso, vovô? Perguntei para ele. Quando ele me viu, de início ele ficou irritado e gritou para que eu tirasse aquilo, mas os meus avós nunca ficaram bravos comigo por muito tempo. Em todo caso, eu estava cada vez mais afeito a passar os fins de semana com eles, porque na minha casa, meus pais andavam brigando feio. Eles nunca discutiam na nossa frente, mas quando a Su e eu íamos dormir, as brigas começavam. Os dois gritavam, soltavam os cachorros. Su e eu nunca soubemos o motivo das discussões, só que, deitados na cama, nós fazíamos careta enquanto ouvíamos. Quando elas se intensificavam, eles erguiam a voz e às vezes o meu pai batia na minha mãe. Não era frequente, só que a gente ouvia os gritos, os sons de tapa, a minha mãe urrando. É o pior som que uma criança pode ouvir. De vez em quando eles gritavam um para o outro que eles iam embora. E teve uma vez que o meu pai foi mesmo. Eu e a Su, a gente estava na sala, a briga começou na cozinha e a gente ouviu eles berrando: Chega, eu vou dar o fora daqui. O meu pai subiu as escadas, fez as malas e saiu batendo a porta da frente. Eu fiquei olhando de queixo caído pela janela, enquanto ele sumia pela rua no crepúsculo, e eu pensei que eu estava sentindo o meu coração se partindo em dois. Meu pai tinha ido embora. O papai foi embora. Nunca mais eu vou ver o meu pai. O meu pai foi até o fim da rua, deu meia volta e voltou para casa. Só que aqueles segundos pareceram o fim do meu mundo e ter que ouvir aquelas discussões me afetou de uma forma que eu só fui compreender muito mais tarde na minha vida. Mas confesso, não é uma autobiografia daquelas tristes, não, hein? É longe disso. As brigas me afetaram muito na época, mas diminuíram à medida que a Su e eu fomos crescendo. Os nossos pais eram carinhosos, eram protetores com a gente. Nunca, jamais eu diria que tive uma infância de abuso ou de tristeza. A minha mãe era uma pessoa muito calma e firme, exatamente o tipo de rocha de que toda criança precisa. Quando a gente estava todo mundo junto, em família, eu quase nunca via a minha mãe perdendo a paciência, exceto no dia em que fomos à luta livre. Eu ainda era bem novinho, mas eu me lembro como se fosse ontem. A gente foi no Walsall Town Hall e a gente conseguiu bons assentos perto do ringue. A gente se acomodou e o primeiro round começou. A minha mãe perdeu completamente o controle. Um dos lutadores deu um golpe traiçoeiro e ela se levantou e começou a berrar com ele. Não, você não pode fazer isso, seu trapaceiro. Juiz, vem cá, desqualifica esse cara. Ela tava histérica, enlouquecida. Eu nunca tinha visto a minha mãe daquele jeito, não. Eu fiquei estupefato. Meu pai, mortificado. Senta aí, mulher, sibilou ele para minha mãe. Você tá chamando atenção para nós? Para com isso. A minha mãe voltou a se sentar, mas ainda estava espumando. Ele devia ser chutado desse ringue por causa disso. A minha mãe não estava satisfeita. Na segunda tentativa de golpe sujo do vilão da luta livre, a mamãe saltou do assento e correu feito um relâmpago até a beira do ringue, de onde começou a golpeá-lo com a bolsa por entre as cordas. Era cada pancada que a minha mãe dava.
Eu ainda consigo ver a expressão do meu pai. A família Halford nunca foi à luta livre outra vez depois daquela. Eu gostava de fazer o pequeno percurso do Beachdale até a cidade. Eu adorava a agitação de Walsall. A minha mãe, eu e a Sue, nós pegávamos o trólebus na frente do pub Three Men in a Boat para ir até o mercado de comida que se estendia pela colina até a St. Matthew's Church. Eu e a Sue ficávamos implorando para ir até o Walworth, na rua principal de Walsall, a Park Street, para comprar doce. Uma vez eu tive um ataque de pânico lá dentro. Anunciaram pelo alto-falante da loja que eles estavam prestes a fechar e eu surtei. Mamãe, mãe, eu gritava. Eu preciso sair daqui, rápido. Eles vão fechar. Eu gritava para minha mãe. Eu fiquei apavorado com visões dignas de pesadelo de uma noite preso no Woolworth. E daí eu repensei. Não, peraí. A gente vai ficar trancado na seção de confeitaria a granel. Isso ia ser legal. A mamãe deixava para mim e para a Su ir para o cinema. Ela deixava a gente lá no cinema, o Savoy, para sessões matutinas para crianças e alguns fins de semana. Nós assistíamos a filmes e episódios de Cisco Kid. Não conseguíamos ouvi-los. As sessões eram um caos, com crianças correndo para tudo quanto é lado, berrando, chapadas de refrigerante. A rainha foi a Walsall em 1957. Fui vê-la no Parque Cívico e atração turística da cidade, o Arboretum. Eu fiquei muito empolgado. É a rainha, diretamente da TV. Ela usava um casaco de cores muito vivas e quando acenou para a multidão, imaginei que tivesse assinado só para mim. Depois eu fiquei sabendo que ela mandava fazer suas celas em Walsall e isso me deixou ainda mais orgulhoso. A cidade é famosa por sua indústria de couro. Certa vez, eu fui com uma excursão da escola para uma fábrica de couro e eu vi como eram feitas as correntes, os chicotes e os rebites de couro. Pensando bem, correntes, chicotes e rebites de couro poderia ter sido um bom título para esse livro, hein? Walsall parecia mágica no Natal, com as ruas lotadas e cobertas de neve. Um camarada que parecia um mendigo vendia batatas e castanhas assadas. As mãos dele ficavam pretas por causa do braseiro. Mas isso nunca me impediu de pedir. Mamãe, por favor, posso comer uma batata? Por favor. Eu ficava pedindo para minha mãe. O cara me entregava a batata numa folha de jornal com uma pitadinha de sal. Parecia muito exótico e para mim tinha o sabor de caviar. Não que eu fizesse a mínima ideia de qual era o gosto do caviar naquela época. Na verdade, pensando bem, até hoje eu não faço. Os dias de Natal da infância eram sempre iguais. Eu passava a noite inteira acordado, ansioso para abrir os presentes e tudo acabava antes das 8 da manhã. Eu ganhava uma caixa de doce sortido, tinha Kit Kat, Fruit Pastilles da Roundtree, Smarties, e isso dominava o resto do dia. Mãe, posso comer mais um Kit Kat? Não, eu tô assando peru, vai estragar a sua ceia de Natal. Ah, mãe, eu posso comer um Smart então? Tá, come, mas come só um, hein? 10 minutos depois, mãe, posso comer outro Kit Kat? E assim por diante, até depois do discurso da rainha. Houve um ano em que o meu pai me deu um presente muito legal. Um pequeno motor a vapor com um combustor em que você colocava álcool e acendia. Você apontava a chama púrpura para uma pequena caldeira, colocava água, e então o motor girava uma roda. Era uma peça muito bem elaborada. Em 1958, mudei de escola e fui para Beachdale Juniors, vizinha da escola das crianças. O nível das aulas ficou um pouco mais alto e eu tive de aprender a escrever com uma caneta tinteiro. É incrível pensar que era assim que a gente aprendia. Quando eu aprendi a ler, eu me interessei intensamente por quadrinhos. Eu recebia exemplares de Beano e Dandy toda semana em casa.
Eram entregues por debaixo da porta, logo antes de eu sair para a escola. E eu passava a manhã toda na aula, louco para voltar para casa na hora do almoço e começar a ler. Eu adorava as tirinhas. Denis o Pimentinha, Cork the Cat, Minnie the Minx. Mas eu não sei se as mensagens que elas passavam eram das melhores. Eu me lembro de um personagem do Beano, Little Plum, que ele falava assim: "Mim fumar um cachimbo da paz." As crianças britânicas cresceram achando que os povos nativos norte-americanos falavam assim. Bem, a década de 50 na Grã-Bretanha não foi uma época politicamente correta. Na casa dos meus avós, eu tinha um cofrinho para colocar trocados. Era um torso de metal de um homem negro, com os lábios exagerados. Você colocava a moeda na mão dele, pressionava o ombro e ele levava a moeda até a boca. O simpático nome dado pelo fabricante era Black Sambo. Não imagina esse brinquedo voltando com tudo. Eu adorava a TV. Eu corria da escola para casa na hora do almoço para assistir aos programas infantis. Curtia as animações em preto e branco de Jerry e Sylvia Anderson. The Adventures of Tweezle era sobre um garoto cujos braços e cujas pernas se esticavam. Torty, The Battery Boy, era um personagem que tinha uma lâmpada na cabeça. Four Feather Falls era sobre um xerife com armas mágicas e um cavalo falante. À medida que os Andersons ficavam mais sofisticados, fizeram Fireball XL5, Stingray e Thunderbirds. Eu adorava todos, assim como programas como Muffin the Mule, que trazia uma senhora chique tocando serenatas ao piano para um burrinho de brinquedo dançante, e o The Wooden Tops, uma família de marionetes. Pois bem, eu era só uma criança comum, que fazia coisa comum no final dos anos 50. Então, passei por um momento extraordinário. Chamam isso de epifania, né? Aqueles momentos em que você sente que tudo na sua vida, o seu destino, está no lugar certo. Aconteceu mais ou menos assim. Foi numa aula de música na Beachdale Junior e a professora estava escolhendo quem entraria para o coral da escola. Sentada num piano vertical, enquanto os alunos, um de cada vez, se levantavam para cantar. A professora tocava uma cantiga escocesa sobre Bonnie Prince Charlie, o príncipe Carlos Eduardo Stuart, chamada The Sky Boat Song. Eu conhecia a música porque nós já havíamos cantado na aula antes. Então, quando chegou a minha vez, eu fui lá na frente da sala e cantei. Speed, Bonnie Boat, like a bird on the wing. Onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king over the sea to sky. Eu gostava da música, então eu cantei a plenos pulmões. Quando eu terminei, a professora, sentada no piano, ficou me encarando. A princípio ela não falou nada e depois pediu: "Cante de novo para nós." Sim, senhora. Ela se voltou para o resto da sala. Todos vocês, parem o que estão fazendo, fiquem em silêncio e ouçam o Robert. Ouçam. Eu não sabia muito bem qual era a intenção, mas ela tocou The Skyboat Song ao piano de novo e eu entoei a canção a plenos pulmões de novo. Dessa vez, ao final, algo estranho aconteceu. A sala toda começou a aplaudir espontaneamente. "Vem comigo, Robert," a professora falou. E ela me conduziu até a sala de aula do lado. Nós entramos e ela falou com o professor, que assentiu. "Turma, eu quero que vocês ouçam Robert Halford cantar essa canção," disse o professor. Agora sim, isso estava ficando muito estranho. Cantei The Skyboat Song outra vez, dessa vez a capela, sem o piano. E quando eu terminei, a sala começou a aplaudir, assim como a minha turma havia feito. Eu fiquei lá, parado, olhei para eles e absorvi os aplausos. E eu amei demais aquilo.
Eu sei que toda criança ama ser amada, deseja atenção, mas para mim era mais do que isso. Naquele momento, pela primeira vez, eu pensei: beleza, é isso que eu quero fazer. Foi maravilhoso. E quando eu digo que penso naquele dia como o início da minha carreira no show business, só é brincadeira em parte. Porque em muitos aspectos, de fato foi. Perto do final do meu período na Beachdale Juniors, eu fiz o exame que toda criança na Grã-Bretanha fazia para saber se era inteligente e se poderia ir para a escola de gramática local, ou se seria relegada à escola secundária moderna. Passei, mas não queria me separar dos meus amigos. Então, recusei ir para a escola de gramática. De todo modo, essa altura, eu já tinha outras coisas em mente. Porque à medida que a puberdade se aproximava, comecei a me dar conta de que eu não era exatamente como os outros meninos. Fim da parte 2. Confesso, a autobiografia de Rob Halford.